lâmpada está enferma. O Senhor esteja levando saúde para mim só. O Senhor esteja levando alívio, fazendo com que os remédios sejam eficazes no tratamento dela. Em nome de Amém, Jesus. Senhor. Em nome de Jesus. Faz cura sobre ela. E que ela sinta a tua presença lá no leito do hospital. E receba alívio da tua presença ali. Em nome de Jesus. Assim também todas as outras pessoas que estão internadas agora. Se há algum enfermo aqui no nosso meio também, Senhor, que o Senhor coloque a tua mão, trazendo saúde sobre o corpo. Que haja saúde na nossa vida, saúde espiritual, saúde emocional e saúde física. Fortalece, Senhor, a nossa saúde, a nossa imunidade nesse tempo que estamos vivendo. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Nós Jesus. te pedimos. Nos fortaleça, Senhor, para que nós possamos te servir com toda a nossa força, com toda a garra, com toda a nossa energia e saúde, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, graça e paz. Deus abençoe, sejam todos bem-vindos. Você de perto, você de longe. Vou baixar um pouquinho aqui, que não precisa muito microfone, não. Alô, som. Oi, 1, 2. Ei, teste. Pessoal de casa, se estiver me ouvindo bem, fala comigo. Me dá um alô só para eu saber que vocês estão me ouvindo bem. O som não está cobrindo. Alguém, por favor, olha no celular se a minha voz não está para baixo desse som aí, que está rolando. Se tiver, eu ergo um pouquinho aqui. Confere aí, Flor, o som da minha voz e o fundo musical, por favor. Eu queria continuar a conversa com você. Nós estamos conversando, dialogando, pesquisando, filosofando não, mas refletindo sobre um assunto. Acende a luz aí para mim, guerreiro, por favor. Aí, vou encontrar o texto aí. Muito bem. Qual é o assunto que nós conversamos já nos bons domingos e domingo passado eu entrei nesse assunto? Quem lembra? Nós estamos falando, saímos de João. Em qual assunto nós paramos de falar de João? Sobre frutificação. Lembra? Jesus é a videira, o Pai é agricultor, nós somos os ramos. Ele fala que nós temos que produzir fruto. E aí, lá naquele momento, Jesus falou, ó, eu vos dou um novo mandamento, que ameis uns aos outros. E aí eu fiz esse link de que o fruto da videira seria o amor. Mas como eu já disse para vocês, o amor não nos padrões do mundo, mas nos padrões da palavra de Romanos 12. Lembra que foi domingo passado? Conversei sobre Romanos 12 com vocês. Você de casa, você aqui presente. Aqui é igual uma escola, você tem que estar numa sequência pedagógica, senão você vai querer ficar vindo aqui igual o cartomante, que eu revelo alguma coisa e você resolve um problema da sua vida, mas saia daqui mais perdido do que quando você chegou. E tem gente assim, sabia, Val? Tem gente que em vez de seguir a Deus, ele quer seguir um guru, ele quer alguém para revelar que é um Balaão na vida dele, um profeta que ele paga o dízimo, mantém ele para ficar falando as coisas que ele quer ouvir. E tem gente que vai seguir a Deus dessa forma. Eles compram, eles tentam subornar a fé cristã, a revelação, e começam então a seguir palavras de homens, não palavra do Senhor. E eu não queria ser um Balaão na sua vida, e nem quero ser uma cartomante gospel. Eu gostaria que a palavra de Deus saísse desse livro que nós chamamos de Bíblia e penetrasse no seu interior, no seu coração, na sua mente, para que a sua vida seja impactada pelo poder de Deus. Eu queria um calço aqui, a pastora levou a Bíblia que eu uso de calço. Senão tem que ficar olhando assim, se eu pôr a Bíblia para cima fica melhor. Não, pode deixar. Então, eu queria continuar com você. Pode deixar, Val. Quero continuar com você essa leitura. Nós lemos Romanos 12, semana passada. Lembra? Quem lembra? Lá ele fala que o amor seja não fingido. Pelo contrário, né? Pode sair do João aí. Vai lá em Romanos para você ver. Eu só quero situar você para nós darmos uma continuidade.
em nome de Jesus. Romanos capítulo 12. Nós lemos o versículo, a partir do versículo 9. O amor seja sem hipocrisia. O que é hipocrisia? O que é hipocrisia? É fingido. É você tentar ser aquilo. Hipócritas, né? É um dos grandes filósofos lá. A hipocrisia é você... Olha, eu vou falar uma coisa para você. É uma coisa que a gente vive quase sempre. A gente fala uma coisa e vive outra. Você fala de amor e de perdão, ali na esquina você não perdoa alguém, você já quer matar o outro, já quer cortar a amizade, impedir o relacionamento, parar de se ver por causa da falta do perdão e do amor. E o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, eu sempre digo que eu já pesquisadamente a oração mais feita no mundo, sabia? O Pai Nosso é a oração mais feita no mundo, mas é a menos vivida no mundo. Por quê? Porque só ora, só fala. Lá no começo, Antônio, a gente já peca, porque a gente fala assim, Pai Nosso. Aí você chega na esquina, esse aí não é filho de Deus, não. Ué? Ele não é seu irmão? Por exemplo, está tendo conflito lá, né, naquela região. Não gosto de falar outra coisa que eles podem derrubar. Mas, um conflito no Oriente Médio. Entre quem? Entre os irmãos. Ah, mas não são da mesma fé. Sim, mas são tudo filhos do mesmo Deus. É que eles ainda não descobriram isso. Por isso que está tendo conflitos. Essa palavra mesmo. Por que tem conflito entre nós? Marido, mulher, pai, mãe, filho, amigo. Por causa da falta de consentimento, de entendimento que nós somos filhos do mesmo Pai, do mesmo Deus. Você já parou para pensar? Quando você fala mal do seu marido, você está falando mal do Filho de Deus? Quando seu marido fala mal de você, está falando mal da filha de Deus, Deus fala, o que você está falando do meu filho? O que você está falando da minha filha? Às vezes eu me pego assim, Antônio. Quando eu começo a reclamar sobre a vida da minha esposa para Deus, Senhor, não vai mais essa mulher, Senhor, essa mulher é terrível. Deus fala, ela é minha filha, o que você quer? Eu falo, nada, eu estava só brincando. Sabe por quê? Ela é do Senhor. Ela não é minha, é do Senhor, ela é sua filha. Como que eu vou entrar numa com Deus? Eu tenho que falar, Senhor, eu não estou entendendo a sua filha. Me ajuda a compreendê-la. E me ajuda a ser bênção na vida dela. Por isso o marido mata a esposa mata o marido, aí existem guerras e perigos, porque não entenderam ainda que o amor ele não pode ser de uma forma hipócrita. Aqui, ó, seja sem hipocrisia. E olha em seguida, ele põe ponto. O amor seja sem hipocrisia, ponto. Ali fala aborrecer, na minha versão fala detestai o mal. De que forma que eu vou detestar o mal, Val? Ele dá a dica. Não adianta você falar assim, eu tenho nojo do mal, eu tenho horror, eu detesto o mal. Tá, e o que você faz? Nada. Então você é, como chama quando a pessoa ela não faz nada? Omisso. Ela não discorda, não concorda, fica em cima do muro, né? É um morno. E o morno lá do Apocalipse que lemos vai ser vomitado pela boca. Olha só. Então, eu preciso fazer alguma coisa, Marquinhos. O que eu tenho que fazer? Me apegar ao bem. E aí, apegando-se ao bem, tem todo esse catatal de coisa aqui que Paulo vai falar, que nós lemos semana passada. Ó, versículo 10. Amar, ser zeloso, se alegrar, compartilhar. Estou pegando só as primeiras palavras dos versículos. Abençoar, alegrar, ter o mesmo sentimento, não tornar mal ninguém por mal. Quando depender de você, versículo 18, que haja paz. Não seja vingativo, versículo 19. Aí ele fala, pelo contrário, se alguém que é seu inimigo, versículo 20, se alguém é seu inimigo, tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Então são as práticas daquilo que eu digo que eu amo. Se eu vivo no amor, eu tenho que praticar isso. Agora eu pergunto para você, é fácil? É lógico que não. Se fosse fácil, todo mundo faria. Mas não é fácil. Agora eu tenho que reconhecer isso, Antônia. Uma das coisas que a psicologia, a pastora trabalha com isso muito bem, é levar o paciente, a pessoa a entender que ela é doente, que ela precisa de tratamento. É o primeiro passo. Aí você fala para quem está com sobrepeso, ó, você precisa emagrecer. Enquanto ela não entender que ela precisa, ela fala assim, eu sei. Ela sabe, mas só da boca para fora. Precisa perder peso, precisa ou ir no médico, precisa cuidar. Vai indo, até que uma hora o caldo entorna, como diz o pessoal lá no Paraná, azeda o pé do frango, aí fala, meu Deus, o que eu fiz para passar por isso? O que você fez? Você não fez uma coisa, você vem fazendo várias coisas ao longo do tempo, ou
você vem deixando de fazer coisas que deveria fazer. Não é? Então, baseado nisso daqui, saindo da videira, como fruto, o amor, e o amor ser dessa forma, eu quero conversar com você rápido hoje, que nós temos uma janta gostosa para comer ali. Eu quero convidar você para ir para Filipenses, capítulo 1. O apóstolo Paulo, Filipenses, capítulo 1. Em nome de Jesus, Senhor, essa é a tua palavra, estamos lendo a tua palavra, pedindo que o Senhor fale conosco, abra nossos ouvidos. Tire todo, ó Deus, a distração aqui, aqueles que estão em casa possam ouvir e ouvir a tua palavra e que seja sempre verdadeira a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Filipenses capítulo 1, versículo 12. A partir do verso 12. Não, a partir do verso 9, desculpa. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento de toda percepção. Olha só que interessante. Para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Cheios do fruto da justiça, da qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Eu queria desafiar você, chegar na sua casa, durante a semana, ler toda a carta, que são só 4 capítulos, bem pequenininho, eu não vou ler toda ela aqui, mas eu quero enfatizar esses versículos, mas vou tentar fazer uma explanação rápida do que é a carta de Filipenses. Alguém aqui sabe onde Paulo estava quando ele escreveu essa carta? Preso. Muito bem, Antônio. Mas não estava preso com tornozeleira eletrônica em casa. Ele não estava preso numa cadeia de de luxo. Ele estava preso com algemas. Ele estava no tronco. Ele estava lá, como diz no livro de Atos, cadeias nas mãos e nos pés. Ele estava literalmente preso. Como pode um homem estar numa situação dessa, Marquinho, e falar sobre alegria, oração e sobre sustento, que é o versículo que a gente mais conhece do texto de Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Ele fala isso, Sérgio, estando preso. E se você começar a ler a carta aqui, ele vai dizer, ó, olha aqui, versículo 1 do capítulo 1. Paulo e Timóteo. Ele não estava sozinho, tinha alguém escrevendo para ele, Timóteo. Quem era Timóteo? Um menino que ele evangelizou, discipulou e começou a caminhar com ele. Se tornou um grande líder, que depois, lá no final, depois dessas cartas aqui, você vai encontrar 2 cartas que Paulo escreve a Timóteo. 1 Timóteo e 2 Timóteo. E ele era um jovem, um adolescente praticamente, 17, 18, menos de 20 anos, mais ou menos. Então, Paulo e Timóteo, o que eles se chamam? Servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos, diáconos, que vivem em Filipos. Então, ele está escrevendo para uma cidade chamada Filipos, por isso que a carta é aos Filipenses. Se fosse para a primavera, como seria o nome da carta? Carta aos primaverenses. É aos Filipenses, porque é uma cidade que chama Filipos, até hoje. Então Paulo está preso e ele escreve essa carta. Olha a preocupação de Paulo. Eu peguei o texto que está se ancorado no assunto que nós estamos conversando. Ele diz assim lá no versículo 9. E também faço esta oração. Que oração que ele diz que faz? Olha a oração de um homem preso. Que o amor, o vosso amor dos filipenses, aumente mais e mais em pleno ciência ou conhecimento e toda a percepção ou em todo o conhecimento. Você sabe o que quer dizer essas 2 palavras ali? Ó? Ali fala ciência e conhecimento. Você sabe, na minha versão diz conhecimento e percepção. Ô Sérgio, você já ouviu falar, possivelmente, porque você morou num sítio, você sabe bem disso. Vocês meninos aqui que nasceram lá em Paris? Aparecida do Leste? Marquinhos também deve conhecer, Antônio também, porque lá no Maranhão. Você já viu uma ninhada vamos pegar cachorro, que uns crescem mais que os outros?
a mesma ninhada, ali, ainda pequeno, não precisa ficar depois de adulto não, um desenvolve mais do que o outro. Por quê? Geralmente, se não for questão genética de mistura de raça, geralmente é porque, Marquinhos? Um mama mais que o outro. Você sabia que isso acontece dentro da igreja, na comunhão? Tem gente que desenvolve, tem gente que não, ouvindo a mesma coisa. Lá estão tomando o mesmo leite, os cachorrinhos lá. Só que um toma mais, outro menos. Às vezes até porque um é maiorzinho, empurra o outro. Eu já vi casos, Sérgio, não sei se com gado é assim também, que tem que ir lá e separar, apartar, tirar o bichinho que está mamando muito, para dar vez para o outro mamar um pouco. Não é? Eu acho que na igreja é um pouquinho diferente nessa parte. A teta está ali e ninguém quer mamar. O leite pingando e a pessoa, não quero, não vou. E o outro está mamando uma vez por semana. Domingo ele vai lá e dá uma mamadinha na Bíblia e cresce um pouquinho. E tem outros que vão crescendo, desenvolvendo, avançando no pleno conhecimento, na ciência, na percepção, que diz a versão minha aqui, do quê? Das coisas espirituais. Por que a pastora convocou a gente para esse jejum que está encerrando hoje? Eu não sei como foi a sua experiência. Eu vou falar uma coisa para você. Faz tempo que eu não jejuava assim vários dias. É desafiador. Seu corpo começa a gritar, eu quero comida. Eu quero, ai que vontade. E o irmão convida você para o churrasco bem naquele dia. Você fala, Senhor da glória. E ela está sem carne já esse tempo todo aí, encerrando hoje. Eu tenho que acompanhar ela. É ovo, queijo, ovo, queijo, salada. E, né? Fazer o quê? Estou na bênção também. Mas, eu estou dizendo isso porque às vezes você encontra isso dentro da família. Já viu falar isso? De gente que foi criada no mesmo lugar, no mesmo ambiente, com o mesmo pai, a mesma mãe, um deu certo, outro deu errado. Um virou um marginal, um bandido, alguém que foi para o crime, o outro se tornou um pastor, um médico, um advogado, uma pessoa bem-sucedida financeiramente, familiarmente, né? Desenvolveu um caráter especial ali de pessoa de boa índole, e o outro recebeu o mesmo ensino, mas entornou a vida. Aqui, Paulo está dando uma dica para nós. Ele fala assim, que a oração dele é que o amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. O amor de quem? O amor das pessoas, amor dos filipenses, por eles e em Cristo. E também o amor de Cristo, porque veja lá o versículo seguinte, se o amor aumentar, se a gente começar a pôr em prática o exercício de amar, olha o versículo 10. Para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis no dia. Essa versão diz assim, para que aproveis, diz ali, as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalos. Sem escândalo algum, até o dia de Cristo. Na minha Bíblia, o dia de Cristo está maiúsculo. Na sua está maiúsculo, Marquinhos? Dia de Cristo? Na minha está maiúsculo a palavra dia. Aqui não está. Mas quando você encontra lá dia de Cristo com a letra maiúscula, no meio do versículo, está se referindo ao dia do acerto de contas. No dia, o dia que Jesus voltar, o dia que Ele te chamar. Não é o dia de Cristo no sentido de todo dia, é aquele dia. O dia especial, o dia do acerto de contas. Ah, pastor, mas vai demorar ainda para eu morrer. Não sei não. Do jeito que a coisa está andando, está perigando a gente ou partir por atacado. Basta um. Acaba com todo mundo. Não é? Então ele está dizendo no dia de Cristo. Aí, olha só o versículo 11. Cheios do quê? Aí, a palavra que nós estamos conversando. Cheios do fruto de justiça. Né? Ali fala dos frutos. Na minha versão fala do fruto da justiça. Não tem problema. O qual é mediante Jesus Cristo para a glória
e louvor a Deus. O fruto de justiça, olha lá, o fruto de justiça, que são por quem? O que te lembra isso? O fruto de Jesus. O que te lembra? A videira e os ramos. Ele está falando do fruto, mas não é o fruto meu, é o fruto de Jesus, porque parte de Jesus para nós, como ramo na videira. Se você quiser andar na sua justiça, vou falar uma coisa para você, você que está em casa, preste bem atenção. O nosso senso de justiça é totalmente fora de padrão. A gente quer dente por dente, olho por olho. A gente fala assim, eu vou tratar mal porque me tratou mal. Não me pagou, também não vou pagar. Olha o cara feio para mim, também vou olhar a cara feia. Se você pegar o nosso senso de justiça, ele não tem nada a ver com o senso de justiça de Deus. Você lembra daquele texto que Jesus fala que tinha um homem que estava devendo para um senhor e ele foi lá prestar conta para o seu senhor? Falou assim, eu não tenho como pagar. Era muito, era um valor, né? Assim, um valor exorbitante. Ele falou assim, eu não tenho como pagar, mas ser paciente comigo, que tudo eu te pagarei. Ele não tinha como pagar, mas disse que ia pagar. Segundo os cálculos ali dos talentos, era um valor impagável. Mas ele chega para o cara e fala assim, olha, seja paciente comigo, que eu vou pagar. Sabe o que o Senhor falou? O que o Senhor fez? Perdoou-lhe toda a dívida. Falou, não, fala o seguinte, você, mesmo que se eu for paciente com você, não tem como você pagar isso aqui. Pode ir embora. Está pago. Não era? Aí o texto lá diz, aí Mateus 18 mesmo, depois o final do texto lá é terrível. Ele fala assim, olha, ele saiu dali, imagina, não tinha como pagar a dívida, foi perdoado, deve ter saído dali aliviado, né? Graças a Deus, ele me perdoou. Aí no meio do caminho encontra lá diz conservo, né? Encontra um rapaz que estava devendo para ele migalha. Em vez de ele lembrar do que foi feito com ele, o texto diz que ele voou no cara e falou, paga o que você me deve. Você tem que me pagar. Aí diz que o rapaz ajoelhou aos pés dele e falou assim, não, pelo amor de Deus, olha, seja paciente. Falou, meu, seja paciente comigo, eu vou te pagar. Não é isso? Achou, mano? Seja generoso para comigo e tudo eu vou te pagar. Próximo versículo. Ele, porém, não quis, nem ouvi antes, mandou ele na prisão até que pagasse toda a dívida. Fala, pega ele, põe preso até ele me pagar. Vendo, pois, os seus conservos, os caras que estavam junto com ele, viu o que aconteceu e falou, ele não foi perdoado? E agora o que ele está fazendo? Olha lá, foi lá e declarou ao Senhor, lembra, Senhor, aquele cara que estava aqui, que o Senhor perdoou a dívida, que ele não tinha como pagar? Lembro. Ele encontrou ali devendo uma mixaria ali, olha o que ele fez com ele, maior vergonha. Ele falou, é? Olha lá. Então seu Senhor falou, chama ele aqui. Aí ele veio e falou, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque você me suplicou, eu perdoei. Essa palavra aí, ó, é para mim e para você, como fruto de justiça. Não deveria você, olha lá, a gente lê o texto falando, não deveria você ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive de ti? O Senhor, indignado, entregou para que atormentasse até que pagasse toda a dívida. Tem versão que fala que entregou aos verdugos até que fosse pago toda a dívida. Volta aí, não vai nesse último não, que esse último arrebenta com a gente. Olha que interessante. Marquinhos, olha o senso de justiça. Jesus conta essa parábola para mostrar como que é o senso de justiça de Deus. Deus perdoa um monte e nós não perdoamos nem uma beiradinha. Nós já fomos perdoados em Cristo e não perdoamos. E quando a gente faz isso, no nosso senso de justiça, que é hipócrita demais, é medíocre demais, é muito sem noção. Eu falo, Senhor, olha, tem hora que eu penso que eu não nasci para isso, porque não é fácil. Olha o exemplo que o Senhor está dando. O cara devia um monte, foi perdoado, chegou ali, não perdoou, e o Senhor chamou ele, entregou ele aos verdugos. Você sabe quais são os verdugos hoje? Ansiedade, depressão, estresse,
dor nisso, dor naquilo, doenças, enfermidades no corpo, enfermidades psicossomáticas que você vai no médico, faz raio-x, não tem nada quebrado, tira os exames, está tudo ok. Aí você pergunta, como é que você está? Ele fala, está doendo tudo. A pessoa está sofrendo por falta do perdão. Eu estou falando isso só para você entender um pedacinho, que os assuntos são muito sobre isso. Ele fala assim, você não deveria ter feito o mesmo, porque o senso de justiça de Deus é assim. A balança, no sentido divino, um pecado de 1 quilo e 1000 pecados de 1000 quilos é a mesma coisa. Quem pecou um pecadinho, vamos pôr peso para não falar tipo de pecado, quem pecou 1 quilo de pecado e o que pecou 2 toneladas de pecado, para Deus é a mesma coisa. Ele perdoou o cara que estava devendo lá 2 toneladas de pecado, de dívida. E o outro que tinha uma dívida lá de 100 gramas, 200 gramas, falou, não vou perdoar não. Aí Jesus, para mostrar para mim e para você como é o senso de justiça dele, ele conta essa história. Só que daí ele vai dizer uma coisa que eu quero mostrar para você no versículo 35. Olha lá. É Jesus falando isso aqui. Quem tem Bíblia em vermelho é Jesus falando. Assim também, do mesmo jeito, da mesma forma, o vosso Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um aos seus irmãos as suas ofensas, assim fará. A minha versão diz assim, assim fará o vosso Pai Celestial, se cada um de vós não perdoardes os seus irmãos acerca das ofensas. Assim como? O que é o assim? Eu e você seremos lançados aos verdugos. Aí você fala assim, não estou livre, saio de casa a hora que eu quero, mas você sai com um peso tão grande. Você vai deitar, seu travesseiro parece estar cheio de espinho. Seu corpo começa a gritar. Isso só por causa da falta do perdão. Esse aqui é um dos exemplos dos frutos de justiça em relação a perdão. Eu estou falando, lembrei desse texto, porque aqui, no versículo 11, que nós lemos lá de Filipenses, diz, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante a ele, Jesus. Mediante a Jesus. Olha que interessante esse texto. Se você continuar lendo a carta dos Filipenses, Paulo, ele vai falar que ele estava desistindo já da vida e falou, fala a verdade, eu não estou mais afim de viver aqui nesse mundo não. Eu queria já partir para outro momento. Aí no versículo 21 ele diz assim, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu morrer aqui eu estou no lucro. Um homem preso, sofrido, escrevendo uma carta falando sobre amor, fruto, justiça, crescendo em amor. Oi? Pobre, abandonado. Mas ele encoraja as pessoas. Se você continuar lendo, lá no capítulo 2, versículo 5, ele diz assim, tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Agora olha para mim, versículo 5, do capítulo 2. Tende em vós o mesmo sentimento. Que sentimento teve em Jesus? Fala para mim os sentimentos que você lembra de Jesus. Quem mais que isso, Antônio? Antônio, eu tenho um livro chamado O Amor Vence, do Rubel Bell. Eu sou fã desse cara. Esse livro foi proibido nas igrejas. Alguns pastores falaram, não pode ler esse livro. É heresia. Sabe por quê? Porque ele fala lá no livro dele, que ele disse, isso não está escrito na Bíblia, é uma ideia dele. Ele falou assim, eu acho que Deus é tão amor, tão amor, tão amor, que ele é tão poderoso, tão amoroso, que acho que ele vai salvar todo mundo. Não pode, negócio desse. Aí levantou. Você sabia que nós temos mais prazer em mandar as pessoas para o inferno do que Deus tem? Deus não sente prazer em mandar ninguém para o inferno. Aliás, Ele não manda ninguém. A pessoa vai porque ela quer ir para o inferno. Ela não quer ir para o céu, ela vai para o inferno. E os crentes hoje, Daiane, sente prazer em falar, perdido, lascado, isso aí, isso aí. De besta, esse crente aí, Para, gente.
Ele fala lá no livro que ele acha que Deus vai salvar todo mundo. Aí tem gente que já levanta. Não, mas não pode. Sérgio, Deus pode ou não pode? Tanto pode salvar todo mundo, quanto pode não salvar ninguém. Ah, mas aí ele vai ser contra? Não, ele pode. Mas ele já provou que vai salvar alguns, porque ele enviou o seu filho. Já salvou, né? Isso, justamente, a salvação é para todos, mas nem todos querem. Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que ele deixa aberto. Você escolhe o que você quer. Quer o céu? Tem. Quer o inferno? Tem. O que eu preciso fazer para ir para o inferno? Nada. Continua do seu jeito aí. Porque para o céu você precisa fazer alguma coisa. Se arrepender. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam perdoados os vossos pecados. Não tem como. Salvação é só por um caminho, Jesus. Sem ele não temos essa salvação. Por isso que eu falo que quem não nasceu de novo não vai entender o que eu estou falando, vai criticar, vai falar, não concordo com isso, vou para outra igreja, quero ouvir palavras que mexem no meu ego, que faz eu sair daqui. Ai, estou aliviado, pastor, porque aquela palavra foi tão boa. Não consigo fazer isso sem te mostrar primeiro o que a palavra diz. Você precisa, antes de cura, antes de dinheiro, antes de qualquer coisa, você precisa de salvação. Eu e você precisamos de salvação. Jesus não veio para melhorar a minha vida, ele veio para me salvar. Jesus não deixou eu descer da glória para vir aqui e dar um carro novo para mim, para eu me sentir o cara. Ele veio para me salvar, primeiro de tudo. Salvação. As outras coisas são o quê? Lembra de Mateus 6:33? Buscar, pois, em primeiro o reino, as outras coisas serão acrescentadas. E buscar o reino, Senhor, cantamos aqui, reinar em mim, reinar em mim. Senhor, faça em mim a tua vontade. Quero viver para o Senhor. Eu não sei amar como o Senhor ama, me ensina. Eu não sei perdoar como o Senhor perdoa, me ensina. Aí ele fala, então pega aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é Bíblia, começa a ler e você vai ver. Ah, vou dar uma dica para você que hoje eu estava pensando em falar. Pare de ler, é o que eu mais estou vendo no YouTube ultimamente. As pessoas estão pegando versículos isolados para comprovar muitas coisas, inclusive esse momento agora do conflito e tudo mais. Ó, lá em Malaquias fala isso, lá em então fala aquilo. Ó, o Gog, ó, o Magog, não sei o quê. Ó, não estou dizendo que não é verdade aquelas coisas, mas eu quero indicar para você, leia a Bíblia sem se preocupar com capítulos e versículos. Leia por assunto. Comece um assunto e vá até esgotar o assunto. É igual você pegar uma história pela metade. Você passou e ouviu alguém falando uma coisa, você não entendeu como que chegou ali, por que chegou naquela situação, quem estava envolvido, você pegou só um pedaço da história e sai falando. Sabia? Lá na escola que eu trabalhava, na outra, eu era diretor na época. Estou lá em Cuiabá, liga para mim. Ô diretor, nós vamos dispensar os alunos aqui do noturno. O que aconteceu? Morreu um aluno. Falei, morreu um aluno? É, morreu. E aí nós vamos dispensar os alunos, não vai ter aula e tal. Falei, verifica se é fato. Ó, isso foi em 2008. Verifica se é fato. Não falei fake, porque naquela época não tinha essa onda, fato ou fake. Verifique se é verdade. Primeiro, eu não sei o que aconteceu. Cheguei no outro dia de viagem, né? Tava lá um TNT preto no portão, um lação preto. Cheguei lá. Quem chega na escola e fala comigo? A mãe do guri. Quer falar com o diretor? Pois não, minha senhora. Eu sou a mãe do menino que vocês mataram. Eu, hã? Quem matou? Quem matou? Não, porque disse que não teve aula ontem porque meu filho morreu. Meu filho está em casa, está vivinho. Falei, mas como assim? Não. Falei, minha senhora, me desculpa, mil perdões, tá? Tentei ajeitar ali. Chamei o pessoal da coordenação e falei, gente, vocês verificaram? Não, eu perguntei, fulano disse que era verdade, tá? Mas fulano foi no sepultamento, viu o corpo, participou do crime, da cena do crime, alguma coisa. Não, ele estava lá no correio e escutou um fulano falar que tinha morrido um fulano, que era aluno daqui. Pegou a conversa andando, Marquinhos. Era o nome de um aluno parecido, nome só. E aí não sei quem falou, é o aluno lá da escola. E ninguém ligou para a família, eu falei, só faltou mandar uma coroa de flores lá para uma pessoa, chegar na casa, uma coroa de flores para o filho que não morreu. Minha cara foi no chão, Sérgio. Falei, que vergonha que eu passei, tive que ir lá pedir desculpa para a mãe e tal. O guri veio para a escola, oi professor, me mataram ontem, eu estou vivo aqui. Reuni o pessoal e falei, gente, olha que vergonha que eu passei, a escola passou. Por quê? Falta de entendimento, falta de maturidade, falta de averiguar, de pesquisar. Então, quando você estiver lendo as Escrituras, para de ficar vendo versículo isolado.
Você sabia que capítulo e versículo não existia na Bíblia? Foi colocado só para a gente se identificar o lugar, só para isso. Antigamente era uma coisa só. Quando o povo se reunia, Marquinhos, não se reunia para ler, vamos ler agora o capítulo tal. Ele se reunia e a maioria não sabia, não tinha leitura. Sabe o que eles faziam? Quem sabia ler, lia e os demais ficavam. Por isso que Paulo diz, a fé vem pelo e ouvir pela palavra. Eu tenho que ler as Escrituras e ouvir as Escrituras. Ouvir o que eu estou lendo, entender o que eu estou lendo, da onde eu estou ouvindo. Por isso eu comecei em Filipenses dizendo para você que esse homem que escreveu isso estava preso. Muitos não sabiam disso. Imagina que Paulo está escrevendo essa carta sentado num trono, dizendo assim, ó, quer ver? Quer ver? 4, vai lá, Filipenses 4, 19. Você lê um texto desse, você vai imaginar que o cara está preso? 4, 19. Olha o texto de 4, 19 de Filipenses. Deixa eu ver se é 19 mesmo, isso? Vamos ler o 18 primeiro. Recebi tudo e tenho em abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ele está dizendo, fica tranquilo, Deus vai cuidar de você, não vai te faltar nada. Esse é o lado tudo posto daquele fortalece, chegou no 19. Ó, o meu Deus ali, ó, o meu Deus, ele não está falando é o Deus dos outros, o meu Deus, o que está comigo aqui, na cadeia, eu preso aqui. Eu vou falar uma coisa para você, não está me faltando nada. Até a cadeia é projeto de Deus na minha vida. Paulo não reclama, não murmura. Ele podia falar assim, irmãos do céu, não estou aguentando mais, está faltando água, está faltando sabonete, não tem escova de dente, é uma escuridão lascada aqui, estão me maltratando, ore por mim, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais. Ele fala, não, está tudo bem. Deus me trouxe para cá para eu poder falar do amor dele para as pessoas que estão aqui. Paulo era fora da curva. Então, se você não lê todo o contexto, a gente vai começar a montar um monte de ideias aí malucas, igual as pessoas já estão montando. Então a Bíblia não existia capítulos e versículos. Depois da imprensa que colocaram os capítulos, os assuntos, e eu vou dar uma dica para você, quando você estiver lendo um texto da Bíblia, eu não sei na sua aí, na minha, não dá para te mostrar aqui, quando termina o versículo aqui, ó, no pezinho aqui tem uns textos, uns versículos, no seu tem? São referências, ou da citação, que às vezes está citando um texto do Velho Testamento, ou palavras semelhantes ao que está escrito aqui. Ó. No meu aqui no 19, não tem nada. Mas no final do 18, quando ele fala recebi, está lá Êxodo 29, 18, 15, 18, 2 Coríntios 11, 9. São referências que vão afirmar ou ser, assim, texto semelhante ao que está escrito. Aí você olha isso aqui e vai lá conferir. Para você ver que a Bíblia, em tudo ela se entrelaça. Todos os assuntos. Às vezes está lendo um assunto aqui, aí tem uma referência lá embaixo que está dizendo, ó, lá no Velho Testamento foi dito isso. Está bem aqui o texto. Só para você ver de onde partiu aquela ideia. Então, segredo, leia a Bíblia por assunto, não por capítulo e versículo. Ah, eu terminei o capítulo 2. Tá, mas terminou a história? Não, então continua até terminar a história. Mesmo que pare no meio do capítulo 2, mas termina a história. É assim que é importante você ler a Escritura. Você entender começo, meio e fim. Da onde veio, quem escreveu? Quem escreveu Filipenses? Paulo. Para quem ele escreveu? Para Filipos. Quem estava com ele? Onde ele estava? Preso. Pronto, se já parte de uma história, fala, puxa vida, eu leio isso aqui da impressão de que o cara estava numa boa, ele estava lascado. 18 e esse 19 que fala, a impressão que ele está na boa. Parece que ele está na boa. Ele está até agradecendo das ofertas que ele recebeu. Ele fala que recebeu ofertas daqueles irmãos. Então, eu estava no 2 com você, no 2:5, onde ele diz, tende o mesmo sentimento. Que sentimento houve em Jesus? Amor. Amor, 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 perdão, graça, misericórdia. Ninguém saiu
Ninguém que procurou Jesus saiu sem ser atendido. Sabia? Pesquisa para você, todos que chegaram até Jesus, e cada um do seu jeito. Um chegou e falou assim: mestre, não sou digno que o senhor vá na minha casa. Tá bom, basta uma palavra, meu servo vai ser curado. Então tá bom, seu servo vai ser curado. O outro chegou: senhor, eu preciso ir lá em casa, porque minha filha está doente. E demora 4 dias para ir lá, chega lá, passa por um monte de lugar, para chegar na casa de Talita. Então, mas ele atende, ou demorado, ou rápido, ou às vezes ele nem vai na casa. Num ele gosta no chão, passa o guspe no olho e é curado o cego. O outro não, ele só fala: recebe, abre o olho e veja lá no seu rosto, lá no tanque de Betesda, lá, e seja curado. Todos foram atendidos. Todos. Condoído, isso. Tem versão que fala isso. Versículo 5, então, tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Agora olha o que ele diz sobre o sentimento que ele teve. Pois ele, subsistindo em forma de quê? Sendo ele próprio Deus, a gente canta essa música aqui, essa parte da Bíblia aí. Sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de, fazendo semelhante. O que te lembra essa parte aí? Que música? Abriu mão de sua glória e semelhante a um homem. Toda vez que eu canto essa parte, eu lembro do Sérgio, que fala: servo tornou. Quase eu canto: Sérgio tornou, servo. Servo tornou. Então, o próprio Deus, em Jesus sendo o próprio Deus, falou assim: eu não quero assumir essa forma de Deus, porque ele poderia resolver tudo no piscar de olhos, mas ele resolveu assumir o papel de servo, olha lá, fazendo semelhante aos homens. E achado na forma de homem, o que ele fez? Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até morte de cruz. Mas o grande Deus, lembra a música? Sérgio, Antônio Marcos Antônio, olha, Isaac, Val, Daiane, Tonha, eu me sinto um lixo quando eu olho para um texto como esse, que eu quero fazer do meu jeito, fazer assim: mas eu não levo satisfação para casa, eu não tenho sangue de barata. Quando eu vejo esse texto, Paulo dizendo, no versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. O que Jesus era? Próprio Deus, Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Todo-Poderoso. Ele assume a forma de homem. Essa parte eu falo: Senhor, como que pode? Ele pega uma toalha, lá no final do ministério dele, senta os discípulos e lava os pés de um por um. Eles não entendem nada, falam: como assim? Ele falou assim: se eu não lavar os seus pés, vocês não têm parte comigo. Mas o senhor não pode fazer isso, porque nós somos os seus servos. Ele falou: pois é, se eu, sendo o Senhor, fiz isso com vocês, o que vocês devem fazer um com o outro? É forte. Jesus se humilhou. Você sabe o que era a simbologia de lavar os pés? Eles andavam, não tinha calçado fechado, sandália, quilômetros e quilômetros, chegava tudo sujo. E aí ele sentava e lavava os pés para entrar na casa dos outros, para não trazer contaminação. E Jesus vem falar: sabe quem fazia isso? O empregado, o servo. Então Jesus aqui assume o papel de servo, fala: deixa eu lavar os seus pés. E quando Pedro fala: não, o senhor não vai lavar meus pés, não. Jesus fala: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. O que Pedro fala? Então lava tudo. Então lava o corpo todo. O que Jesus fala para ele? Não tem necessidade. Não precisa lavar todo o seu corpo. Sabe por quê? Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho dado. O que eu aprendo com isso? Primeiro, tendo o mesmo sentimento de Jesus, ser servo, lavar os pés. O texto que nós lemos fala: se humilhou. Ele se humilhou. Não é o versículo que nós lemos ali? Se humilhou. A gente não quer se humilhar. Uma das primeiras provas que eu tive quando eu me converti foi essa, de ter que me humilhar para o meu chefe. Chegar para ele e me humilhar. Eu falei: Senhor, dá vontade de matar aquele homem.
Tanta coisa ruim que ele fez para mim. Deus falou, vai lá, pede perdão para ele. Falei, mas é ele que deveria pedir perdão para mim, é ele que está fazendo. Vai lá e pede perdão para ele. Falei, mas vai, pede perdão. Eu li esses textos, falei, não, eu tenho que pedir perdão para ele. Sabe por quê? Porque eu sei da verdade. Ele não sabe. Eu sei da verdade, eu preciso experimentar o poder do perdão. Cheguei nele, Val, me humilhei, pedi perdão. Ele falou, perdão do quê? Porque nem ele sabia que o tanto de mal que ele fazia comigo, que aquilo estava me causando mal. Falei, por causa disso, o senhor fez isso comigo, o senhor falou isso. Ele falou, nossa, não sabia que tinha causado mal para você, não? Tá bom. O senhor me perdoa? Ele, lógico, foi perdoado. Pronto. Daquele dia em diante ele passou a me respeitar, me tratar bem. Mudou, o homem mudou comigo. Eu vi isso, Antônia, como um resultado de obediência à palavra de Deus. Então, quando Jesus se humilha, o que eu entendo aqui? Ter o mesmo sentimento é se humilhar, se esvaziar, negar a si mesmo. Tudo isso é fruto da videira na minha vida. Não é meu. Eu não tenho capacidade de perdoar, eu não tenho capacidade de amar. Eu não tenho. Quem tem é Ele, e Ele na minha vida. Aí quando Jesus fala para Pedro, não precisa lavar seu corpo inteiro, vós já está limpo pela... O que eu aprendo com isso? Quero terminar com essa palavra para nós irmos jantar. Que a palavra, o que ela faz na nossa vida? Nos limpa. É como uma água caindo. Você vai lendo, orando, jejuando, lendo. Você fala assim, não, mas tem sujeira? Tem. Não é assim, Sérgio, quando fura poço? A primeira água sai de cor. Já sai limpinha de cara? Não é assim, né? Eu lembro, tem que ficar jorrando a água assim, até ela limpar totalmente, né? Não é assim? Eu imagino que a palavra de Deus é assim, Sérgio. Ela vai jorrando a palavra de Deus sobre a nossa vida e ela vai limpando, até sair toda a craca. Aí você fala assim, nossa, estou limpinho. Até a hora que você chega mais perto da palavra, você fala, ainda tem um pouquinho de sujeira. Tem coisa para limpar ainda. É a palavra. Você sabia que é o mesmo assunto que Pedro vai falar para os maridos fazer com as esposas? Maridos, amai vossas esposas, como Cristo amou a igreja, se entregando por ela, pela lavagem da palavra. Por isso que nós estamos vendo hoje essa crise conjugal. Nós não achamos mais homens que ministram suas esposas na palavra. Eles querem que as mulheres sejam subordinadas a eles pelo o poder, pelo imperialismo, pelo machismo, e não pela palavra. Assim, minha filha, eu quero ministrar a palavra sobre a sua vida. Não que eu sou melhor que você, mas é porque a palavra de Deus primeiro foi derramada em mim, e eu quero mostrar para você o que esse texto está dizendo para nós, para mim e para você. Eu e a pastora fizemos o inverso. Ela fez isso na minha vida. Que eu me converti e ela já conhecia um monte da palavra. E ela começou a me ensinar, até eu chegar no mesmo nível que ela. Quando eu cheguei no mesmo nível que ela falou assim, agora você pode fazer sobre a minha vida aquilo que eu estava fazendo em você. Ensinar a palavra. Ela teve sabedoria para isso, que ela podia muito bem falar, você... Embaixo, eu nasci na igreja, filho, conheço tudo, você está começando agora a ler os textozinhos aí, ó. De vez em quando eu faço pergunta para ela, ela fala assim, amor, não sei. Falei sobre Balaão, nós estamos discutindo sobre Balaão. Ela falou assim, amor, não sei não. Eu falei, você é mais crente que eu, filho. Tem mais tempo de igreja, tem que saber mais. Por quê? Porque hoje nós temos um nível parecido em conhecimento da palavra, mas eu não fico subjugando ela, nem ela fica sobrepondo a minha vida. A gente fica compartilhando para um alimentar o outro com as escrituras. Em oração, em leitura, em texto, em jejum, seja o que for. Eu quero desafiar você a fazer isso. Começar a ler as escrituras. Como se fosse uma bica d'água caindo sobre você, te lavando. Por isso que eu falei aqui, vou terminar. Chega na sua casa, durante a semana, leia Filipenses todinho. Mas não lê assim, eu vou ler porque o pastor mandou. Assim, eu vou ler porque aqui tem comida para mim. Fala isso. Eu vou ler as escrituras porque aqui tem palavra da salvação para a minha vida. É isso. Filipenses. Quê?
Filipenses, quatro capítulos. Porque tem alimento para mim. Deus quer falar comigo. Paulo escreveu aos Filipenses, mas escreveu também aos Primaverenses, escreveu os de Londrina, escreveu os do Brasil, escreveu para todos nós. É uma carta que serve para nós hoje, de um exemplo de como nós devemos fazer para sermos parecidos com Cristo, para que o amor dele aumente. Foi o volta lá no 1, Val. Filipenses 1. Foi o texto que eu li no começo. Filipenses 1, versículo 9. E também faça essa oração. Vamos fazer valer a oração de Paulo. Ele estava na cadeia, orando pelos filipenses. Imagina Paulo orando por você, preso na cadeia e dizendo, ele peço isso, lá na minha versão fala, faça a oração. Que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Quer que seu amor cresça? Leia a palavra, jejue, ore, para que o amor cresça. Só que o amor crescendo, ele não cresce para dentro, ele cresce para fora. Você vai começar a ter atitudes que você vai assim, não é possível. E tomara que isso aconteça, tomara que a Evelyn se surpreenda. Nossa, mas nem está parecendo aquele Marquinhos que eu conheci. Por quê? Porque ele não era assim. Nossa, mas a Evelyn está diferente. Por quê? Outrora ela chutava todo mundo, o cachorro e eu. Agora ela passa aqui e ainda fala, graça e paz, varão de Deus. Deus te abençoe, guerreiro. Né? São comportamentos diferentes. Eu e a pastora, nós nunca brigamos de xingar um ao outro. Eu nunca vi um palavrão da boca dela. Ela já ouviu eu falando, comentando coisas dos outros, mas para ela também nunca falei. Nunca disse, nós nunca brigamos para falar de divórcio. Eu vou largar de você, né? Ou se quiser viver sua vida, ou vai tomar aquilo. Não, nunca. Nós nunca dirigimos palavras desse tipo um para o outro. Mas não é por falta de vontade de falar. É porque quando você olha para as Escrituras e fala assim, eu tenho que tratar ela como minha parte. Eu não quero isso para mim. Então por que eu vou querer para ela? Se eu fizer para ela, Pedro vai dizer que eu estou fazendo para mim mesmo. Se eu quiser o mal dela, eu estou querendo o meu mal. Isso se falando de relacionamento conjugal, mas na amizade, no comportamento, na igreja, no relacionamento é a mesma coisa. Por exemplo, nós estamos aqui hoje reunidos. Cadê o restante do povo? Onde eles estão? O que eles estão fazendo? Você orou por eles? Para que Deus mexa no coração daquelas pessoas que não estão vindo mais congregar conosco? Por que será que eles não querem vir mais? Tomara que estejam em uma outra comunidade, numa outra igreja reunidos. Tomara. Esse dia eu falei isso para uma pessoa. Eu falei, eu não tenho problema nenhum que alguém chegue em mim e fale, pastor, muito obrigado, graça e paz, Deus te abençoe, foi um prazer estar com o senhor, mas eu vou congregar numa outra comunidade. Eu não vou nem perguntar por quê. Eu falo, amém, irmão, vai com Deus, Deus te abençoe. Agora, quando eu sei que as pessoas deixam de congregar para ficar em casa, sem fazer nada, se empanturrando de porcaria e não de palavra, não de coisas do Senhor, aí eu me preocupo. Eu falo, Senhor, principalmente quando tem filhos, eu falo, o que estão ensinando para os filhos? Que pregação? Qual é o canal que está sintonizado na sua casa para que seus filhos assistam a sua vida? É um desafio. Então eu queria desafiar você a ler livro de Filipenses. Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus. Quero agradecer a presença dos irmãos que estavam conosco online. Minha tia, Deus abençoe, tia Lourdes. Que Deus abençoe toda a família do Fernando, da Sheila, em nome de Jesus. O Heitor que está conosco também, graça e paz. Heitor, minha irmã Solange, Deus abençoe. Ela pede oração também pela minha mamãe, Dona Conchita, em nome de Jesus. Oremos também pelos inocentes, nossas guerras, isso mesmo, Solange, está certo. É a nossa oração aqui de hoje. E os demais que estão conosco, que não estão com o nome ali, em nome de Jesus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar.
Senhor, nós lemos aqui na Tua palavra que Paulo, mesmo preso em cadeias, o desejo dele é que nós cresçamos mais e mais no conhecimento, no amor, na graça, para experimentarmos, para usufruirmos daquilo que o Senhor tem na Tua palavra. E reconhecemos que isso só é possível se estivermos ligados à videira, que é o Senhor. Para que esses frutos, o fruto e os frutos do Senhor venham sobre nós. O fruto do Espírito e os frutos de justiça que lemos nas Escrituras. Obrigado por cada pessoa que o Senhor trouxe aqui esta noite. Que essa semana seja uma semana de desafio de leitura. Obrigado por esse jejum que nós estamos encerrando, consagrando ao Senhor, para que vidas e famílias, ó Deus, sejam atendidas pelo Senhor. Socorra o aflito, cure o enfermo, traga graça sobre aqueles que estão precisando de um milagre, Senhor. Ó Deus, abençoe a empresa, o trabalho de cada um aqui, Senhor. Que o produto do seu trabalho seja próspero para a glória do Teu nome. E que nós não sejamos escravos, ó Deus, do dinheiro, que nós possamos ser possuidores de bênçãos, mas não sermos possuídos pela bênção. Que ao contrário, ao invés de nós corrermos atrás das bênçãos, possamos estar sempre aos pés do abençoador, que é o Senhor. Que nós sempre possamos voltar e nos humilhar diante do Senhor, reconhecendo que tudo que temos, tudo que somos, vem de Tuas mãos. Muito obrigado por essa noite. Obrigado pelo alimento que vamos comer. Graças te damos, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Deus abençoe você que está em casa. Boa semana para você, em nome de Jesus. Hoje para mim foi um desafio falar aqui.